Por volta das 20 horas do dia 24 de novembro de 2009, John Edward Jones, um entusiasta espeleólogo amador, entrou nas cavernas Nutty Putty, ao sul de Salt Lake City, em Utah. Ele estava acompanhado por um grande grupo de familiares e amigos. Afinal, era pouco antes do Dia de Ação de Graças. A viagem tinha a intenção de ser uma breve aventura que eles poderiam compartilhar antes do feriado. O que acabou acontecendo foi um pesadelo real que custaria a vida de John Edward Jones. As cavernas Nutty Putty foram descobertas em 1960 e receberam esse nome pela argila marrom e macia em seus túneis. O sistema consistia em dezenas de salas conectadas por corredores estreitos e de teto baixo. Embora exigisse muito esforço para se espremer e rastejar, era considerado um bom sistema de cavernas para iniciantes e era visitado por milhares de pessoas todos os anos. Esses visitantes podiam aproveitar atrações, incluindo o Grande Escorregador, uma sala onde o chão descia em um ângulo de 45 graus. Havia ainda o labirinto, uma mistura de pequenas câmaras e corredores estreitos, divertidos de explorar. E havia uma rocha oca que diziam soava como um sino quando era golpeada. Embora as cavernas fossem consideradas amigáveis para iniciantes, ainda apresentavam problemas. De 1999 a 2004, várias pessoas, incluindo 2 escoteiros, ficaram presas em partes apertadas ou estreitas das cavernas e tiveram de ser resgatadas por profissionais. Esses incidentes levaram a algumas mudanças na forma como a caverna era administrada. Depois de ficarem fechadas por vários anos, as cavernas foram reabertas com um sistema de registro implementado. Os grupos precisariam fazer reservas online para garantir que a administração da caverna soubesse quem estava lá embaixo e para que as cavernas não ficassem superlotadas em nenhum momento. Essa era a situação quando John Edward Jones, amigos e familiares, entraram nas cavernas Nutty Putty em 24 de novembro de 2009. Entre o grupo estava o irmão de John, Josh. Entre eles, os 2 irmãos tinham bastante experiência em espeleologia. Durante a infância, eles fizeram inúmeras aventuras subterrâneas pelo estado de Utah, embora nunca tivessem visitado as cavernas Nutty Putty antes. Por quase 1 hora, a viagem correu bem. O grupo rastejou, escalou e avançou lentamente pelas cavernas, fascinado por cada descoberta. Por volta das 21 horas, John encontrou o que acreditava ser a entrada do Canal de Nascimento, um trecho conhecido das cavernas. Ele recebeu esse nome por ser tão apertado e estreito. E o corredor que John encontrou se encaixava perfeitamente nessa descrição. Ele se espremeu para dentro e continuou avançando. Quando a fenda apertada começou a inclinar para baixo, ele hesitou por um instante. Parecia que o espaço estreito poderia se abrir mais adiante. E além disso, ele tinha certeza de que estava no Canal de Nascimento, uma passagem que sabia ser possível atravessar com segurança desde que mantivesse a calma. Infelizmente, John não estava no Canal de Nascimento, afinal. Em vez disso, rastejava de cabeça para baixo por um túnel desconhecido em outra parte das cavernas. Um túnel que nunca havia sido mapeado, justamente por ser estreito demais. Sem perceber o perigo, John continuou seguindo até não conseguir mais avançar. Quando notou que estava preso, ele se encontrava de cabeça para baixo em um túnel quase vertical, com um diâmetro menor que o de uma máquina de lavar roupas frontal. Ele não conseguia se mover nem 1 centímetro. Josh, irmão de John, estava logo atrás e percebeu que algo estava errado. Quando soube que John estava preso, tentou puxá-lo para fora, mas só conseguiu movê-lo alguns centímetros. Ao perceberem que não havia mais o que fazer, Josh correu para fora das cavernas em busca de ajuda, enquanto outro amigo permaneceu ao lado de John.
Em poucas horas, as equipes de resgate já estavam no local. Eles se depararam com uma operação extremamente difícil. Já era meia-noite e tudo estava completamente escuro, dentro e fora das cavernas. O local onde John estava preso era tão estreito que só permitia que uma pessoa se aproximasse dele por vez, independentemente dos equipamentos disponíveis. John se manteve o mais calmo possível, considerando a situação. Quando o primeiro socorrista conseguiu alcançá-lo, John agradeceu por terem vindo e disse que queria muito, muito sair dali. Fazer isso acontecer, porém, se mostraria quase impossível. Os socorristas tentaram perfurar a rocha ao redor de John, mas só conseguiram ampliar a passagem alguns poucos centímetros. Depois de horas de trabalho e de abandonarem essa ideia, montaram um sistema de cordas e roldanas, prendendo um laço nas pernas de John, a única parte que conseguiam alcançar. Eles iniciaram então o lento e doloroso processo de tentar puxá-lo para fora. No início, parecia que aquilo poderia funcionar. Eles conseguiram erguer John uma boa distância para fora da fenda vertical em que ele estava preso, embora isso o fizesse sentir muita dor. Enquanto faziam uma pausa para descansar, um rádio foi baixado até o John para que ele pudesse falar com sua esposa grávida, que o aguardava do lado de fora das cavernas. Nesse momento, John já estava preso havia 19 horas. Passara quase um dia inteiro de cabeça para baixo em um espaço tão pequeno que respirar se tornava difícil. Ficar de cabeça para baixo por tanto tempo não é apenas um desconforto. O sangue se acumula na cabeça, podendo romper um vaso sanguíneo ou exercer tanta pressão sobre os olhos que pode causar cegueira. Os órgãos pressionam os pulmões, dificultando a respiração e muitas vezes levando à inconsciência. Para algumas pessoas, ficar de cabeça para baixo por apenas 10 minutos pode ser fatal. John permaneceu preso dessa forma por quase um dia inteiro. Mesmo assim, manteve-se relativamente calmo. Depois de mais algumas puxadas, ele já conseguia fazer contato visual com um dos socorristas. Quando perguntaram como ele estava, respondeu apenas: "Isso é horrível, estou de cabeça para baixo. Não pode ser Não acredito que estou de cabeça para baixo. Minhas pernas estão me matando." Nesse estágio, exausto e em agonia, a possibilidade de escapar devia parecer muito real para ele. Uma fuga daquele confinamento, atendimento médico, reencontro com amigos e familiares. Tudo parecia tão próximo que quase podia ser tocado. Foi nesse momento que tudo deu errado. Quando os socorristas puxaram a corda mais uma vez, algo cedeu de forma abrupta e explosiva. O socorrista mais próximo de John foi atingido no rosto e ficou inconsciente por alguns instantes. Quando recobrou os sentidos, só conseguia ver poeira e escuridão. Levou vários minutos para se orientar e perceber a terrível verdade. John havia escorregado de volta para dentro da fenda de onde estavam tentando puxá-lo. O que tinha acontecido? Um arco de pedra ao redor do qual a corda estava enrolada havia quebrado. E o parafuso mais próximo tinha se soltado da rocha, criando folga na corda e permitindo que John caísse novamente. O parafuso foi o objeto que atingiu o socorrista no rosto e o deixou inconsciente. O socorrista ferido foi retirado da caverna para receber atendimento e um substituto se espremeu pela passagem estreita. Eles tentaram falar com John, mas não obtiveram resposta e perceberam que sua respiração estava fraca e superficial. Desesperados, avançaram pela fenda para tentar prender outra corda ao redor de sua cintura, mas acabaram ficando presos e precisaram ser ajudados a sair. Um médico foi levado até as cavernas para avaliar John da melhor forma possível. A notícia foi a pior possível. John havia falecido. Apesar do resgate durante todo o dia, com dezenas de profissionais, o confinamento extremo e a posição invertida cobraram seu preço.
Ele foi declarado morto à meia-noite do dia 25 de novembro. Seus amigos e familiares, como era de se esperar, ficaram devastados com a notícia. John tinha apenas 26 anos na época, era saudável e aguardava o nascimento de um filho. Sua morte em uma caverna considerada segura para iniciantes chocou a todos. Logo se concluiu que qualquer operação para recuperar seu corpo seria extremamente difícil e perigosa. O proprietário do terreno, horrorizado com o ocorrido, chegou a querer detonar a caverna com dinamite, destruindo-a por completo, mas foi dissuadido dessa ideia. As cavernas foram seladas com concreto, tornando-se o túmulo de John Edward Jones. Uma placa foi instalada na entrada para homenagear o local de descanso final de um jovem excepcional que se foi muito antes do seu tempo.